Meu nome é Luana e eu fiquei responsável pela disciplina de português. Como eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, sem usar o quadro, eu recomendo que vocês peguem um caderno e vão anotando o que vocês acharem mais interessante, que vai ser mais fácil para vocês estudarem depois. Então, hoje eu vou falar sobre crase. E para entender um pouco melhor sobre a crase, tem que entender também sobre regência verbal. Você só vai usar a crase nos casos de verbo transitivo indireto, que são aqueles casos que o verbo precisa de um complemento para ser entendido e esse complemento precisa de uma preposição. Por exemplo, o verbo assistir. Você vai assistir ao espetáculo. O a é a preposição e o é o artigo referente a espetáculo. Agora, se você fala eu assisti a peça, peça é uma palavra feminina, portanto o artigo é o a. E como você já tem o a da preposição, você coloca a crase para indicar que tem uma preposição mais artigo. Então, a crase significa a junção dessa preposição mais o artigo dos verbos transitivos indiretos. A crase, além dela ser a fusão da preposição com o artigo, ela também pode ser colocada nos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Os casos em que a crase é obrigatória são antes de nomes femininos com artigos. Por exemplo, ele respondeu a Maria. O verbo responder, ele necessita da preposição a. Quando você vai responder a alguém. Outro caso é antes de locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Por exemplo, às cegas, à noite e às pressas. Também com a palavra moda subtendida. Esse vai ser o único caso que você pode usar a crase antes de palavra masculina. Mas mesmo assim ela não vai estar se referindo à palavra masculina, porque vai ter a palavra moda subtendida. Por exemplo, sapato a Luiz XV. O sapato não é a Luiz. O sapato é a moda de Luiz XV. Só porque a palavra moda está subtendida que você vai poder usar antes da palavra masculina. E antes de nome próprio de mulher com determinante. Por exemplo, deu o livro a Luísa da 8ª série. Então, você vai dar o livro não é uma Luísa qualquer, é a Luísa da 8ª série. Por isso, vai necessitar do artigo para definir a pessoa. Então, esses são os casos básicos que você tem que usar a crase. Agora, os casos facultativos, se você achar melhor, se você quiser. Por exemplo, antes de pronomes possessivos. Irei à minha fazenda. Você pode tanto usar a crase como não usar. Isso depende do que você achar melhor. Antes de nomes próprios de mulher sem determinante. Como eu falei no primeiro caso de nome próprio de mulher com determinante, que você vai determinar quem é aquela mulher, se você não tivesse determinante, você não precisa usar crase, mas se quiser, você pode. Por exemplo, deu o livro a Luísa. O outro caso foi deu o livro a Luísa da 8ª série. Ela estava determinada que Luísa era. Agora, deu o livro a Luísa, você usa se você quiser. Agora, os casos que você não pode usar crase. Primeiro é antes de palavra masculina, que como eu expliquei antes, é só naquele caso com a palavra subtendida, a moda ou a maneira. Também antes de pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porque esses pronomes, mesmo se o verbo exigiu a preposição, o pronome não exige o artigo, então não tem por que colocar a crase se não tem artigo. Agora, antes de verbos também. Por exemplo, saiu a passear. Passear é um verbo, então você não pode colocar a crase nesse a. Porque o a da crase, ele se refere ao verbo. E se o verbo tá depois, não tem, entendeu? Não tem. Aí, também, antes de palavras femininas usadas em sentido geral indeterminado. Por exemplo, eu não costumo ir a festas. Se você não costuma ir a festas, você não costuma ir a nenhuma festa. Você não está determinando qual festa é essa. Mas se você fala, eu não costumo ir às festas organizadas por fulano, então se as festas são só essas festas organizadas por fulano, essas festas são determinadas. E como elas são determinadas, elas necessitam do artigo, necessitando também da preposição.
Então, você coloca crase somente nos casos que tá determinado. Agora, eu não costumo ir a festas, isso é qualquer festa. Antes de pronomes de tratamento, dirigiu-se a Vossa Excelência. É o mesmo caso do pronome pessoal, porque você não vai precisar do artigo antes do pronome. Então, você não pode usar a crase. Existem alguns truques e alguns macetes, assim, se você não decorar todas as regras do uso da crase, que dá pra você usar. Por exemplo, você trocar a palavra feminina por uma masculina. Se você, por exemplo, assistir a peça, para você saber se você vai colocar a crase no assistir a peça, troca peça por espetáculo. Assistir ao espetáculo. Se você usou o a mais o o, quer dizer que você vai usar a crase na palavra feminina, porque é a junção da preposição mais o artigo. Que no caso, no artigo masculino fica ao e no artigo feminino fica a com crase. Também quando você vai se referir a um lugar. Se vou dar, volto a. Errei, tá? Por exemplo, quando você vai se referir a lugar. Se você vai à Bahia, para você saber se você coloca crase ou não, você volta da Bahia ou você volta de Bahia. Como você volta da Bahia, isso quer dizer que tem o uso do artigo. É do artigo. Quer dizer que tem o uso do artigo. Então, como tem o uso do artigo, você vai usar a crase em vou à Bahia. Agora, vou a São Paulo. Você volta de São Paulo. Isso quer dizer que você não tem o artigo antes de São Paulo. Então, você não vai colocar a crase. Então, é aquela regrinha. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê? Entendeu? Então, resumindo, você só vai usar a crase quando o verbo for transitivo indireto e ele exigir o uso da preposição mais o artigo, e só em palavras femininas. Então é isso, espero que tenha dado para entender bem a matéria. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder. Tentar não, né? Então é isso, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu... Não. Então é isso, espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre a crase e... Não sei, tô bugando. Então é isso, espero que tenha dado para entender direitinho. Se alguma coisa ficou meio confusa, pode colocar nos comentários que eu tento ajudar. Obrigada.